Esse estudo veio de uma base, até uma mensagem do pastor Valdir Ferro, que os irmãos devem conhecer. Estudei há algum tempo, já utilizei lá com os irmãos de Osasco, com os jovens, né? Há algum tempo eu também apoio os irmãos lá com o trabalho de jovens, e foi realmente edificante. Não só porque nos ajuda a olhar, né, e lembrar quais são os compromissos que nós devemos ter, para que as pessoas, e especialmente aqueles muitas vezes que se chegam à igreja, consigam entender qual é o compromisso, ou quais são, que devem ser encarados de forma séria por cada crente verdadeiro, que faz ou que deseja até fazer parte de uma igreja de Cristo. Isso vem também do fato que, e comentei ontem isso também, né, isso é até lamentável, mas é muito constante, que é sensível essa falta de compromisso de boa parcela dos crentes, mesmo os crentes verdadeiros que congregam em igrejas fiéis. E isso causa, sim, um prejuízo à divulgação eficiente do Evangelho, assim como que a gente possa prestar a Deus o serviço que Ele merece, que está num nível muito acima, às vezes, do que a gente pode alcançar, mas que a gente deve mirar e tentar alcançar. Outro ponto que é importante reforçar, e que eu comentei aqui ontem, muitas pessoas pensam, né, que os compromissos que se faz, ou compromisso de servir a Deus, é feito com as pessoas só, né, com o dirigente, nosso irmão Márcio aí, comentando, mandando mensagem, relembrando os irmãos, com carinho sim, com amor, exortando os irmãos, para que participem, estejam presentes nos trabalhos, mas não é para esse irmão que nós prestamos conta, ou não é para esse especialmente que nós temos compromisso, não é para ele, não é para os pastores, é com o Senhor da igreja, com o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Comentei também que aí, com base nesses estudos aqui, tem 3 coisas que são requeridas para que a gente cumpra com todos esses compromissos. A primeira delas é o amor, a segunda delas é coragem, e a terceira, dedicação, esforço. E nós falamos disso ontem também, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre isso. No estudo de ontem, nós falamos do primeiro compromisso de cooperação, né? Cooperar, e tinha ali a significação de unir os nossos esforços pelo progresso da igreja. Passamos por 5 pontos, né? Exaltar a igreja e não difamá-la, não semear crítica, desânimo, discórdia, colocar a igreja e a Cristo em primeiro lugar, acima dos nossos interesses, aprender e defender as doutrinas, e contribuir também materialmente para o crescimento, para a manutenção da obra de Deus, do trabalho de Deus. Hoje nós vamos falar do segundo desse compromisso, que é, irmãos, o compromisso do testemunho. De onde vem, né, o testemunho? O testemunho tem a ver com uma declaração, né, um depoimento a respeito daquilo que nós cremos, daquilo que nós confiamos. De novo, quando a gente olha, e às vezes até nos irrita, né, quando a gente vê algumas pessoas que professam uma fé, ou professam conhecer a Cristo, e como elas depõem nas suas vidas a respeito disso, né, como elas agem a respeito disso. Nós vamos passar, irmãos, assim como esse e o outro estudo e os demais que nós temos a respeito de compromisso, nós vamos passar por alguns pontos que certamente cada um de nós vai estar firme, ou vai estar desempenhando um bom papel. Mas também nós vamos passar em alguns que a gente precisa trabalhar, individualmente precisamos melhorar, para de novo atingir o padrão de Deus, que é muito mais elevado que o nosso. No compromisso de testemunho, irmãos, como definição aqui, para que fique bem lembrado pelos irmãos, tem a ver com demonstrar ao mundo o poder salvador e transformador do Evangelho de Cristo, como definição desse compromisso. E aí nós vamos passar novamente, como fizemos ontem, por vários versos. Vou até tentar um pouquinho mais devagar para a irmã conseguir passar ali. Ontem falo rápido às vezes, né? Vou tentar passar mais devagar um pouco. Mas nós vamos passar por vários versos, especialmente no Novo Testamento. Então, irmãos, o primeiro ponto aqui para nós operarmos ou trabalharmos nesse compromisso de testemunho é nos esforçarmos para trazer a todos ao conhecimento do Evangelho. Todos mesmo, né? Parentes, amigos, vizinhos, colegas, às vezes desconhecidos, quando você tiver a oportunidade de interagir. Esse deve ser um compromisso de todos nós. João, vamos abrir nossa Bíblia agora lá em João, capítulo 1, verso 35 a 45. João, capítulo 1, verso 35 a 45. Diz assim: no dia seguinte, João estava
outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, irmãos, aqui nesse relato breve, nós vemos os discípulos, quando encontraram a Cristo, alguns deles acharam a ele, levaram a ele a seus familiares, a seus amigos, conduziram a Cristo, mostrando o que ele lhe havia feito, ou o que havia ensinado. Todos nós, irmãos, também devemos anunciar o que ele tem feito por nós. Isso é muito importante, para viver na mesma esperança que nós vivemos hoje. Nós devemos apresentar a todos os quantos pudermos, pois todos carecem da salvação, Não somos só nós, não são só nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, todos carecem de salvação. Vamos agora a Lucas 5, 17 a 20. Lucas 5, 17 a 20. Lucas 5, 17 a 20. Lucas 5, 17 a 20 diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Agora 24 e 25. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E 25, e levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a tua casa, glorificando a Deus. Então, irmãos, esse ex-aleijado aqui, esse ex-deficiente, saiu dali glorificando a Deus diante dos homens, mostrando o que Cristo havia feito por ele. Também nós devemos anunciar o que Cristo faz por nós. Quando a gente vê aqui o esforço que levaram esses homens, eu acho que eu li um trecho aqui um pouco errado, irmãos? Desculpa, mas está o calor aqui, eu tenho suado aqui bastante, viu? Vou voltar. Trecho 17 a 20, eu acho que eu li um pouco para trás, 17 a 20. Aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, estavam ali os doutores assentados, fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para curar. Eu pulei o 18 e 19 e o 20, mas vamos ler agora. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E aí o 24 e 25 que nós já lemos. Então, desse trecho que eu queria tirar é isso, irmãos. Como falei,
esse ex-aleijado, uma pessoa acamada, saiu dali glorificando a Cristo, glorificando a Deus. Todos nós devemos fazer da mesma forma. Mas aí se você pensa no esforço, né? Se a gente parar para pensar no esforço que esses homens fizeram, né, irmãos? Levar uma pessoa para um telhado, numa cama, um paralítico, para estar diante de Deus, que confiança às vezes que nos falta, né? De lembrar que Jesus, que Cristo, que Deus é dono de todas as coisas e poderoso para curar, para resolver todos os problemas que nós não podemos. Então, um grande exemplo de esforço. Eu quando vi essa situação, e me lembro, uma coisa que eu fiz uma comparação rápida na minha cabeça. Uma vez estava assistindo um jornal, notícias, né? E me recordo que alguns homens estavam sendo ali louvados porque fizeram um esforço com um rapaz paralítico de levar ele para um estádio de futebol, no dia de um jogo importante, né? Um jogo importante do time dele e tudo mais. Vocês imaginem o esforço no meio de uma multidão também para levar uma pessoa para um estádio de futebol. Grande esforço, né? A pessoa levar dando um leito para um estádio. Mas qual foi o ganho, né? Qual é o ganho desses homens? Talvez um entretenimento passageiro. Agora, o esforço que esses homens fizeram foi pela fé e para chegar diante de Cristo, aquele que poderia curar não só o corpo, mas dar a salvação eterna. Então, isso é esforço, isso é sacrifício. Os homens são louvados aqui por sacrifícios vãos, né? Por coisas que muitas vezes não agregam, mas nós deveríamos fazer muito mais esforço por Cristo, pelos homens chegando a Deus. Nunca vi, ouvi poucas vezes, irmãos acamados na igreja, né? Muitas vezes, eu sei, trabalhoso, difícil, mas esses irmãos ganhariam de estar presentes, sendo edificados, com consciência, sendo edificados pela palavra de Deus. E nós não vemos muito disso. Seguindo ainda, irmãos, Lucas 5, aqui mesmo, de 27 a 29, diz: E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Davi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Então aí Levi, né, ou depois chamado discípulo Mateus, ele imediatamente à sua chamada, levou Jesus à sua casa e convidou uma multidão, muitas pessoas, amigos, né, e pessoas, imagino, família, para ouvir a Cristo e para o banquete, né? Pensando no banquete, muito obrigado e de novo parabéns para os irmãos pelo trabalho feito aqui hoje. A comida estava excelente, a comunhão também estava excelente. Mas nesse momento nós vemos aqui um homem preparando um banquete, trazendo as pessoas para que conhecessem a Cristo. Nós também devemos nos esforçar, irmãos, para que nossos amigos, conhecidos, venham ouvir também a palavra de Deus. Devemos testemunhar, devemos depor disso e trazê-los ao conhecimento do Evangelho. Lucas ainda um pouco à frente, irmãos, capítulo 8, verso 35 a 39. Capítulo 8, 35 a 39. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Então aqui, irmãos, o ex-endemoniado, né, e pela história, um pouquinho atrás, depois vocês podem ler também em casa, morava nos sepulcros, teve os demônios expulsos por Cristo, enviados a porcos que se precipitaram lá no abismo. Ele agora estava aí livre, salvo, e ele foi mandado por Jesus para pregar em sua cidade, para os seus conhecidos, para os seus parentes, para os seus amigos. Para nós, irmãos, na nossa cidade, aqui em Pereira Barreto, vocês são os responsáveis por isso. Vocês são enviados por Jesus. Não é só o irmão Márcio, e é outro trabalho que também nós temos que parabenizar. O irmão se esforça aí, claro, com o apoio de outros irmãos que gravam, que, né, se esforçam para ter as mensagens, espalhar o Evangelho.
Vocês aqui são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis por Pereira Barreto. Esse é um compromisso de vocês. É pelo testemunho de vocês, muitas vezes, que muitos, imagino, se chegaram até aqui hoje. A igreja tem crescido por conta disso, mas não podemos esquecer essa responsabilidade. Isso é o compromisso de vocês. Mateus, ainda, capítulo 9, verso 27 a 31. Mateus 9, 27 a 31. Diz aí: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Então, irmãos, aí, nem mesmo ordenando, e Jesus ordenou aqueles homens, que não falassem a ninguém, eles não puderam se calar a respeito de uma bênção tão grande que aconteceu na vida deles e da fama daquele que é o Filho de Deus. Por que razão nós, que somos mandados a falar do Evangelho, anunciar o Evangelho, deveríamos nos calar? Não é? Nós deveríamos falar ainda mais do que esses homens aqui que foram mandados por Jesus Cristo não falar. Por último, e nesse verso, complementando aí esta parte da mensagem, vamos lá para o Velho Testamento em Salmos 122, verso 1. Salmos 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. Leiamos: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Então, irmãos, devemos nos lembrar que além do nosso dever para com o Senhor, de chamar os pecadores à sua graça, muitos que hoje talvez não gostam que nós os importunemos muitas vezes com o Evangelho, com a palavra, poderão repetir no futuro essas palavras: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Muitos de nós negaram o Evangelho antes, e se afastaram, não tinham essa alegria em estar na casa de Deus. Mas os verdadeiros salvos, comprometidos, agrupados em uma igreja local e fiel, devem ter alegria em ir à casa do Senhor, em ser convidado, estar presente na casa do Senhor. Esse verso, na verdade, encerra esse primeiro ponto. Então, lembrando do compromisso de testemunho, nos esforçar para trazer todos os que nós pudermos ao conhecimento do Evangelho. Passando para o segundo ponto, e nós só vamos ter, na verdade, 3 nesse tema, a respeito do compromisso de testemunho, nós assumimos tendo, diante do mundo de Deus e da nossa igreja, uma vida reta, santa e honesta, porque as pessoas olham para isso. Assim como nós falamos e nos envergonha muitas vezes ver pessoa que professa ser salvo, conhecer a Cristo e não agir como deveria. Isso é nossa responsabilidade também, buscar ter diante do mundo e de Deus uma vida reta, santa e honesta. Se eu puder agrupar aqui num subgrupo de 3 pontos, cuidando então da purificação diante de Deus, da nossa língua, do nosso corpo e do espírito. E nós vamos falar de cada um desses temas. Então, primeiro, cuidando aqui da purificação da nossa língua. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 3, versos 6 a 10. Tiago, capítulo 3, versos 6 a 10. Capítulo 3, versos 6 a 10. Que diz aí: A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade.
A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, irmãos, especialmente a língua aí, nós vemos vários adjetivos bem interessantes, não? Porque realmente é um fogo consumidor, às vezes, e é uma dificuldade para todos nós, né? Fala aí, né, que como nós devemos cuidar da purificação da nossa língua, fugir da maioria desses males aqui, fugir das mentiras, fugir das leviandades, muitas vezes, que nós temos, de calúnias, fugir de mexericos, né? Está atrelado também as mentiras, as fofocas, as imoralidades, torpeza que a língua pode trazer, blasfêmias, infidelidades, extravagâncias até, né, como gírias e tudo mais. Isso não convém a servos, a filhos de Deus. Então, tudo isso, com um pequeno membro, como diz a Bíblia, nós podemos minar o nosso testemunho, podemos demonstrar incorretamente o que é a vontade de Deus, prejudicando o testemunho da nossa igreja. Eu faço um parênteses aqui, e no nosso mundo aí moderno, né, de redes sociais, etc., né, com o advento aí da tecnologia que nós temos, não é só mais o que nós falamos, né, é o que nós escrevemos, é os que têm redes sociais, o que nós compartilhamos, o que nós curtimos, tudo isso tem a ver com esse testemunho, essa parte do testemunho. Irmãos, muito cuidado com rede social, e especialmente aos jovens. Quando eu fiz esse estudo, eu lembro, a gente parou bastante tempo aqui para falar sobre essa questão com os jovens. Cuidado, irmãos, com tudo na rede social. Ela pode facilmente se tornar um mau testemunho, e a gente tem vários exemplos. Muitas vezes coisas inocentes podem distorcer a imagem do mundo do seu testemunho, né? Daquilo que te guia, que deveria ser a Cristo, deveria ser o Evangelho. Tem muitos exemplos, irmãos, eu tenho alguns aqui que aconteceram de irmãos, por exemplo, estavam ali curtindo ou compartilhando materiais de grupos que eles nem notaram quem assinava aquela postagem, que era, por exemplo, uma comunidade de gays, lésbicas, transexuais, ou um grupo de espiritismo que assinava aquilo, mas o texto era bonitinho, o texto era, às vezes, poderiam achar edificante, mas qual é a origem? Não era uma boa origem, não era algo que nós divulgaríamos, e às vezes é um detalhe, um pequeno nome. Então esse é um cuidado muito grande, irmãos. Sim, se acrescenta algo para você, ok, mas guarde o máximo que você puder para você. Se não puder edificar ninguém, não perca tempo, não compartilhe, não curta, não faça isso. A análise bem detalhada deve ser muito bem feita, para não comprometer o testemunho. Quando penso nisso, quando penso em uso de redes sociais, etc., irmãos, eu li uma vez um livro chamado Em Meus Passos, o que Faria Jesus. Muito bom livro, recomendo inclusive. Não me lembro o autor agora, depois posso pesquisar e passar para os irmãos. Mas é um exercício simples, irmãos. Se coloque nos pés ou nos calçados de Jesus. Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta alguma coisa, o que Jesus faria no seu lugar? À luz das Escrituras e o que nós conhecemos do caráter santo de Jesus. Então, esse cuidado é muito importante. Outro parênteses aqui, e vai para os jovens também, especialmente, com as imagens, com as famosas selfies, né? Assim, é uma exposição, muitas vezes, desnecessária, e que carrega um pouco aí de, por exemplo, narcisismo. Não sei se todo mundo aqui conhece de onde vem o narcisismo, né? Narciso, um ser lá da mitologia, um homem que ele se olhava no espelho, ou melhor, se olhava na água, no reflexo da água, e se apaixonou por ele mesmo.
Daí vem o narcisismo, irmãos. Imagina alguém que olha o seu reflexo e se apaixona por si mesmo. Daí vem narcisismo, e muitas vezes existe isso. A juventude, especialmente, é o momento em que as pessoas se sentem, e de fato são mais bonitas, né? A pele está esticadinha, os cabelinhos estão pretinhos, né? Realmente os jovens passam por essa fase, a fase que nós somos mais bonitos. Mas qual é o objetivo, muitas vezes, você colocar imagens suas na rede social, por exemplo? É receber elogios, é receber curtidas, é ficar popular, é chamar atenção para você, muitas vezes, para o seu corpo, para a sua aparência. Isso é a vontade de Deus, irmãos, para nós, por nosso testemunho? É isso que Ele gostaria que aparecesse? Eu entendo que não. Eu entendo que Ele gostaria que nós fôssemos vistos pelo mundo testemunhando da vontade dEle e não mostrando a nós mesmos. Então, muito cuidado, e assim, não dá para ser extremista, né? Não é isso que eu quero dizer. E muitas vezes os jovens têm o cabelo, né? Uma festa, um momento e etc. Não tem problema, especialmente as moças, acho que usam mais isso. Mas cuidado qual é a sua motivação para se expor na rede social. Com esse tema aqui, nessa parte, eu também tenho aqui, de vez em quando eu guardo algumas pérolas aí, umas frases que para mim são muito interessantes. E fala aqui um pouco do jovem, que diz assim: existem duas coisas muito raras de se ver no mundo: um jovem humilde e um velho satisfeito. E é verdade, não deveria ser entre nós, irmãos, porque os jovens que fazem parte da igreja têm que lembrar da sua insignificância diante de Deus, e os velhos agradecer por tudo o que tem e o que construiu, e não se queixar. Então, mas esse verso aqui é muito comum de se ver no mundo, especialmente. Então, ponto de atenção para nós todos. Aqui, irmãos, e mais uma vez, para concluir essa parte de redes sociais, tem vários controles aí, aos pais, especialmente, aos próprios jovens, controlam publicações de outros, que podem usar seu nome, expor fotos e etc. Tem lá umas ferramentinhas para isso. Se vocês não souberem usar, me perguntem, eu vou saber. Alguns irmãos devem saber também. Para você, muitas vezes, não ser exposto por coisas que não estão corretas ou que você não está participando. E vou dar um exemplo aqui. Hoje mesmo eu comentei isso com os irmãos aqui, né? A gente estava aqui consultando rede social rapidamente. Eu tenho uma amiga minha do trabalho, que a gente viajou no ano passado, fomos para um lugar, para o Chile, um país conhecido por vinhos, produções de vinhos e tudo mais, e nós fomos visitar mesmo uma vinha. É muito interessante a história daquilo, paisagens muito bonitas e tudo, e ela bebe, eu não bebo. Então ela comprou vinhos e tudo mais, e agora, no meio do Natal, ela lembrou de mim. E qual que foi a lembrança dela? Postou a foto de um vinho e colocou meu nome, em inglês. Aí, imaginem, né, o pessoal aqui do Brasil eventualmente não sabe ler o português, vai pensar o quê? O irmão Leonardo está lá bebendo, ou olha, o irmão Leonardo também comprou, está tomando vinho, e etc. Então, cuidado com essa exposição. Muitas vezes pode ser uma bobagem, mas vai prejudicar o seu testemunho. E o tempo que você gasta para corrigir a tua imagem, muitas vezes, com um erro desse, você poderia estar usando para divulgar o Evangelho antes. Então, muito cuidado com isso. Tem mais um exemplo, e aí rapidamente, lembrando, uma vez fui convidado para fazer uma pregação no encontro de jovens, em uma das nossas igrejas lá em São Paulo, que nós somos aí também co-irmãs, e aí os irmãos me convidaram, a igreja era muito pequena, para receber aquela quantidade de jovens, fizeram numa escola, na época mais ou menos de junho, julho. O que acontece normalmente na época de junho e julho? Festa junina. Eu cheguei na escola para pregar, e estava tudo decorado, com bandeirinhas coloridas, aquela coisa, aquela festa. Preguei. Mas as fotos que saíram me mostravam no meio da festa junina. Acho que muitas pessoas me perguntam: poxa, mas você está lá, está fazendo show na festa junina? Então, muitas vezes, um pequeno deslize, um cuidado que estão expondo ou estão levando o seu nome para uma divulgação incorreta do que é o Evangelho. E esse trabalho de refazer é muito complicado. Por isso, irmãos, eu tenho dito, estou insistindo nisso, porque é muito importante, se você quer participar de rede social, saber que vai exigir muito esforço, muito controle, muita atenção, uma análise detalhada de tudo aquilo que você está vendo, curtindo, compartilhando, ou do que as pessoas dizem que estão fazendo contigo. Se você não puder fazer isso, se você não tiver maturidade, se você não tiver tempo para fazer isso, não tenha. Evite rede social, até que você possa.
porque é o seu testemunho, é o testemunho da sua igreja, muitas vezes, que vai ser penalizado com atitudes pequenas. Esse é o primeiro ponto, irmão, quando a gente falava aqui, então, de cuidar da purificação da nossa língua, especialmente aí da nossa imagem ou do que nós comunicamos. O segundo ponto daquele tripé que nós falamos é o cuidado da purificação do corpo, do nosso corpo. E vamos ler lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, de 19 a 20. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, muitas pessoas, mesmo servos de Deus e às vezes servindo a Deus, se esquecem que o nosso corpo é o templo de Deus, é dele antes de ser nosso. Ele deu, ele criou, nos dá condições e é dele. Então nós devemos glorificar a Deus com os nossos corpos também. E como? Aqui, em um resumo e rapidamente, fugir de vícios de todo tipo, toda espécie. Seja fumo, e tem uma lista gigante, mas fumo, álcool, drogas, jogos de azar, manias que sejam obsessões, muitas vezes para nós, remédios, muitas vezes, cuidado, irmãos, com remédio, né? Automedicação, aquilo que você toma, muitas vezes pode tirar o seu controle, ou você pode errar no testemunho sem perceber em função disso. Tudo, irmãos, com exagero, e às vezes tem certos chás, até o próprio café pode ser algo que pode prejudicar o seu testemunho. Não exagere em nada, e cuidado especialmente com essas outras coisas que pode tirar o seu foco, a sua atenção, e pode prejudicar o seu testemunho. Para passar sobre essa do corpo, a gente poderia passar vários temas aqui, mas eu vou encurtar aqui, vamos ficar só com esse verso, lembrando que o nosso corpo é templo de Deus, é de Deus, foi comprado por bom preço, como nós vimos aqui, com o sangue de Cristo, os nossos corpos foram comprados, então pertencem a Ele. O terceiro ponto aqui tem a ver com a purificação do nosso espírito, e aí vamos ler lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23, que diz aí: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a primeira forma de cuidar da purificação do nosso espírito é manter uma boa conduta moral, cuidar da nossa alma, como nós vimos aqui. E aí, também tem algumas recomendações aqui, irmãos. Fugir a negociações ilícitas, duvidosas, muitas vezes. Roupas escandalosas, modas indecentes, muitas vezes que nós vemos. E vemos em muitas igrejas hoje, mesmo as fiéis a essas situações. Hábitos, irmãos, comprometedores, suspeitos, que possam gerar dúvidas da sua conduta e da sua igreja. Envolvimento com jogos de azar, como nós também já falamos lá em cima. Frequência ou participação em lugares de moral duvidosa, né, como bailes, como às vezes alguns eventos até de empresas, de escolas e etc., são duvidosos, festas específicas, né? Fugir à leitura de livros, revistas ou filmes e programações impuras. Muitas vezes nós somos tentados por isso, então fuja disso, irmão, seja livros, filmes, qualquer coisa que possa trazer essa impureza para as nossas vidas. Passatempos, irmãos, que muitas vezes vão ocupar o lugar ou interferir na nossa devoção, na nossa cooperação na igreja.
Associações ilícitas, como o julgo desigual, né? Um namoro misto, muitas vezes, pode trazer muitos males, muitas dificuldades para o nosso testemunho. Sociedades, irmãos, em negócios com incrédulos. Pode ser a pessoa mais legal, o melhor amigo que você tiver no mundo, irmãos. Na primeira oportunidade que você tiver que seguir a moral ou o testemunho, de acordo com Deus, você vai ter dificuldades. Porque o mundo tende a fazer tudo mais fácil, né? Mais simples. Não se importa muitas vezes com a consciência diante de Cristo. Eu já vi irmãos muitas vezes entrarem nesse erro e prejudicarem o testemunho pela vida, basicamente, até que conseguissem resolver. E muitas vezes não dá para resolver. Pastor Eduardo costuma usar um termo para nós que diz o seguinte: ovo frito não desfrita, né? Quando você frita o ovo, não dá para desfazer mais. É um tipo de reação ali química que você não desfaz mais. Assim é o pecado. Muitas vezes, quando nós estamos tão perto e nós caímos, nós podemos nos corrigir, pedir perdão, mas a consequência daquilo vai ser para a vida. Então, esse é um cuidado importantíssimo para as nossas vidas. Assumir dívidas, compromissos, irmãos, sem que nós possamos cumprir de forma responsável. Envolver-se em brigas, em conflitos escandalosos, gritarias, discussões em público, irmãos. Tudo isso é muito prejudicial para o seu testemunho, para o testemunho da sua igreja, em que você faz parte. Então, cuidado com todos esses pontos. Mais um verso, vamos ler aqui, Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Leiamos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, Jesus diz aí que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Isso equivale então a dizer que pelos nossos atos, por quem nós somos ou como nós agimos no mundo, a luz dele, o sal, né, o sabor, deve ser manifestado aos homens. E nós não podemos fugir disso. Se tiver muito igual, né, se nós estivermos aí escurecidos ou sem sabor, alguma coisa está errada. Precisamos rever, precisamos trabalhar no nosso testemunho diante do mundo. Ainda, 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, 1. Coríntios 7, 1. Diz aí: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Como nós dissemos, né, devemos lembrar que a luz jamais deve ser associada às trevas. Esse verso deixa isso claro, né? Não se associa uma coisa com outra, né? A luz ilumina, trevas escurecem. Então, essas coisas não andam associadas. E Jesus diz, nós devemos ser a luz do mundo. Romanos 6, 11 e 12. Romanos 6, 11 e 12. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O crente, irmãos, tem que viver nesse mundo, o cristão verdadeiro tem que viver nesse mundo como morto para o pecado, vivendo para e por Cristo. Nós todos carregamos e sabemos o velho homem, a velha natureza, é uma luta diária. Muitas vezes ele está mais pesado do que o novo homem, né? Do que o homem arrependido e o homem salvo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, viver como morto para o pecado. Vamos ler ainda Filipenses 1, 27 e 28. Filipenses 1, 27 e 28. Filipenses 1, 27 e 28. Que diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Então, irmãos, uma igreja de Cristo deve andar dignamente conforme o Evangelho, como nós vimos, para manifestar ao mundo a salvação. O andar indigno é um indício claro da ausência do Evangelho, da ausência do Evangelho fiel, na verdade. Filipenses ainda, agora capítulo 2, 15 e 16, está logo aí à frente, diz também: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Aqui, irmãos, devemos ser irrepreensíveis, né? Para nós sermos vistos aí em meio a essa sociedade corrupta. E corrupção está na moda no nosso país, né? Qualquer noticiário que nós abrirmos dá vergonha mesmo do nosso governo e de como os homens se portam diante de poder, diante de riqueza fácil. Mas o mundo que se mostra tão indignado muitas vezes com essa corrupção se corrompe nas pequenas coisas, né? As pessoas que têm oportunidade de corromper ou de tomar vantagem, ou ser os espertos, são na maioria, na verdade, do mundo que nós vemos. Então, esse é o nosso papel, e que às vezes não é difícil, irmãos, né? Se mostrar servo, se mostrar filho, se mostrar dedicado ao Evangelho, para esse mundo tão corrupto como nós vemos hoje em dia. Mas exige esforço, porque nós temos a velha natureza em nós. O último verso que nós vamos ler, irmãos, está em 2 Timóteo, o último verso dessa parte, 2 Timóteo 2, 19 e 21. 2 Timóteo 2, 19 e 21. 2, 19 e 21. Achamos, irmã? Está rápido, né? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, irmãos, nós seremos verdadeiros vasos de honra da casa de Deus, purificando-nos da iniquidade, santificando as nossas vidas,
fugindo das concupiscências, e a Bíblia diz, cada um é atraído e engodado em suas próprias concupiscências, né? Cada um de nós temos algo que nosso velho homem mais se interessa, ou que nós temos mais dificuldade para lutar contra as nossas naturezas. Identifique isso, irmão, e muito cuidado, né? Põe uma quarentena nesse ponto na sua vida, porque é o seu testemunho. Não é só o seu testemunho como servo, é o testemunho da sua igreja, que você faz parte, que você defende, e é a igreja de Cristo, o cabeça da sua igreja. Então, cuidado, atenção nesse ponto. O último ponto aqui também, que nós vamos passar por alguns versos, e para nós assumirmos mais fielmente esse compromisso de testemunho, irmãos, é ter coerência, ser coerente nas nossas vidas com relação ao que nós pregamos na nossa igreja. E além disso, ser humilde quando nós erramos, para nos reconhecer nosso erro, pedirmos perdão aos nossos irmãos, a Cristo, e nos consertarmos, né? A humildade vem disso. Nós sabemos que nós vamos errar, como nós falamos. Nós somos imperfeitos, somos vasos de barro, vasos de pau, como lemos aqui agora. Mas, sabendo disso, nós também temos ser coerentes e humildes. Se nós erramos, pedimos perdão, nos arrependemos e nos consertamos. Vamos ler Filipenses ainda 4, 5. Filipenses 4, 5. Filipenses capítulo 4, verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, irmãos, nossa equidade, nossa justiça, nosso equilíbrio devem ser percebidos naturalmente, no meio da incoerência que é esse mundo que nós vivemos, naturalmente. 1 Tessalonicenses ainda 4, de 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 a 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Verso 11 e 12 ainda, irmãos. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Aqui, irmãos, um andar coerente, né, com aquilo que nós testificamos, que é o Evangelho, que é a vontade de Deus, é necessário para quem tem o Espírito de Deus habitando, para viver, como nós vimos aqui, em santificação e em honra. Vamos ler ainda Tiago, irmãos, Tiago 4, 7 a 10. Continuando neste tema, Tiago 4, 7 e 10. Que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Aqui, irmãos, aprendemos manter a humildade diante do Senhor, especialmente quando nós estamos em pecado, como nós falamos aqui, né? Essa humildade,
tem que vir diante do Senhor, para que nós possamos ser purificados. Arrependimento e humildade, na verdade, com aquilo que nós pregamos. E nós devemos ir ao Senhor. No Velho Testamento ainda, e vamos ler só mais 2 versos, irmãos. Salmos 32, 4 a 6. Salmos 32, 4 a 6. Salmos 32, 4 a 6. Que diz: porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, irmãos, jamais nós devemos esconder o nosso próprio pecado, como vemos aqui com o salmista, né? Irmos a Cristo com os nossos pecados, confessar de forma humilde e prontamente a Deus, para que nós não venhamos a ser causa para que o Senhor pese a mão sobre a nossa vida. Porque Deus, como o mundo usa muito esse termo, né? Deus é amor, Deus também é justiça, Deus também é juízo, Deus também pesa a mão sobre os homens. Então, andando dessa forma, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependemos, vamos evitar a mão pesada do nosso Senhor sobre a nossa vida, causando também não só esse peso, mas vergonha à causa do Evangelho, à sua igreja, a Cristo como cabeça da sua igreja. Último verso que nós vamos ler, irmãos, Mateus 5, de 23 a 25. Agora é o último mesmo. Mateus 5, 23 a 25. Leiamos. Mateus 5, 23 a 25. Que diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Que, irmãos, nós devemos nos colocar em ordem com o próximo, a quem devemos, a quem ofendemos, a quem prejudicamos de alguma maneira, da mesma forma que com Deus, como nós falamos antes, para que nós não sejamos envergonhados e igualmente prejudicados espiritualmente por causa da nossa iniquidade. Então, primeiro ponto, e aprendemos de Deus, irmãos, não espere que o líder, que o nosso irmão Márcio aqui, ou que qualquer pastor vá tratar essas situações, vá pedir perdão por você. Se você errou ou falhou diante de Deus, ou contra um irmão, vá lá e resolva, vá lá e peça perdão, porque é o seu, na verdade é o seu testemunho diante de Deus, é o peso que você pode ter na sua vida. Concluindo aqui, irmãos, como eu falei no início e relembrando, né? O nosso compromisso, e esse compromisso de testemunho, como nós falamos, como todos os outros, é com Deus antes de qualquer outro. Nós precisamos ser exemplo e precisamos repassar isso para as nossas famílias. Para assumir fielmente esse compromisso de testemunho, também é preciso esforço, como nós falamos, seja em trazer outros a Cristo, mas é um esforço com um ato de amor, né? É mais do que só esforço, é um ato de amor com todas as pessoas, como um dia alguém nos trouxe o Evangelho com amor, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Temos também ter uma vida reta, santa, honesta diante de Deus, trabalhar sempre na purificação, como nós falamos, da nossa língua, que é um fogo consumidor, do nosso corpo, do nosso espírito. Buscar ser coerente com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nossa igreja tem de doutrina e de fé, que nós aprendemos de Deus nas nossas vidas, né? Mostrar essa coerência e ser humildes para reconhecer os nossos pecados,
pedir perdão e nos corrigir. Nós somos, irmãos, o corpo, e muitas vezes, como o mundo usa, né, nós somos o cartão de visita de Cristo para os ímpios. Né? Nós apresentamos Cristo, a vontade, o Evangelho, a misericórdia, a salvação para o mundo. Se nós não estivermos dispostos a trabalhar nesses pontos, para fazer aquilo que é a definição do nosso tema, né, testemunho, demonstrar ao mundo o poder salvador e transformador, transformação, né, conversão, mudança de caminho. Se nós não pudermos trabalhar para demonstrar isso sobre o Evangelho de Cristo, nós não somos dignos nem das suas bênçãos e nem das suas promessas. Então, que todos nós possamos trabalhar nisso, irmãos, onde nós precisamos, que nós possamos ser o bom cheiro de Cristo, luz no mundo, sal na terra, e que nós possamos ser claramente identificados.